Olá, queridos estudantes, boa tarde para vocês. Mais uma vez eu aqui, professor Guilherme Silva, para a gente trabalhar um pouco de geografia hoje. Queria mandar um abraço a todos vocês que estão aí acompanhando nossa aula, aos amigos, aos professores, aos alunos, então todos que fazem parte aí dessa rede educacional. E hoje a gente vai trabalhar a aula 27, falar um pouco sobre desigualdades do acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima na sociedade. Então a gente vai ver esses acessos que os recursos, se estão chegando, se não estão chegando, e essa matéria-prima, de onde é que ela vem. A gente vai trabalhar um pouco sobre a questão tecnológica dentro do campo. A gente vai ver que existe dentro dessa questão espacial toda todo um movimento, toda uma transformação, toda uma chegada de aparatos novos, né, novas técnicas, que vai fazer com que haja um melhoramento, mas a gente vai perceber que daí esses alimentos, essa matéria-prima, ela não está chegando em todas as pessoas. Então vem comigo que hoje a gente vai aprender um pouco dentro dessas aulas de geografia, essas desigualdades dentro desses recursos, né, dessas faltas e dessa abundância de recursos em todo o mundo. Né? E vou trazer também aspectos relacionados ao nosso país, né, ao Brasil, que é que ele vem trabalhar dentro dessa questão da desigualdade. E primeiramente eu vou trazer para vocês, né, uma citação, que é justamente uma citação vinda da ONU, que foi lá de 2002, mas que ela ainda chega a ser muito atual, né? Depois de quase 20 anos aí, a gente vai ver que existe uma situação bem atual dentro dessa composição do que essa citação ela vem ser colocada na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então a ONU ela vai dizer mais ou menos o seguinte, que cerca de 800 milhões de pessoas elas vão passar fome no mundo, a maioria na África e na Ásia. O problema da fome continuará existindo enquanto a tecnologia, o capital e as elevadas produções de alimentos estiverem concentradas em países ricos e bem alimentados. Muito pouco sobrará para a multidão de famintos, excluídos das técnicas, das melhores formas de cultivo e, consequentemente, do alimento que o salvará da miséria. Então a gente vai perceber que a ONU traz essa citação, e nessa citação me lembra muito o Josué de Castro. José de Castro ele trabalhou com a questão da fome, dessas desigualdades, né? De onde é que tem a melhor parte dos alimentos e onde não tem, essa divisão desses países desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde a fome está sendo instaurada em todos esses espaços. E a gente vai perceber que ele dizia o seguinte, que existe uma população que come, mas não dorme, e tem uma população que não come e dorme. E daí o que é que acontece? Essas pessoas que comem e não dormem, ela tem medo de uma revolução das pessoas que não comem. Por quê? A gente sabe que se há um movimento, se todo mundo se une, todo mundo se junta, então essas minorias elas vão virar uma maioria e vão quebrar com esse sistema. Então a gente vai ver que dentro dessas desigualdades o Josué trabalhou muito. Né? Livros como Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, Fome Tema Proibido. Então todos eles vêm trazer essas questões de alimentação e a gente vai considerar ele como uma das pessoas mais importantes diante a questão geográfica da fome no mundo. Então eu trouxe para vocês uma imagem e essa imagem vai trabalhar o índice de fome em todo o mundo. Então vamos perceber o que está acontecendo aí, tá? Então vocês veem aí que vai existir uma coloração diferente e essas colorações elas vêm trazer justamente esses índices de fome. Então, quando a gente coloca em posição aí a cor laranja, a gente vai perceber que vai ter um espaço mais alarmante. E esses espaços alarmantes eles vão estar principalmente dentro da área do continente africano. Já o laranja mais clarinho puxando para o amarelo, a gente vai ter uma situação séria, tá? Então a gente vai encontrar tanto na região da América, principalmente América Latina, América do Sul, África e Ásia. Então perceba ali aquela região do Sudeste Asiático, onde ele vai estar todo colocado nessa coloração. Então um espaço mais sério. Moderado, a gente vai encontrar ali na América do Sul, a gente encontra na África e também na região do Extremo Oriente, na parte da Ásia. E daí a gente vai descendo um pouco para a situação mais baixa. Então, o nosso país, o Brasil, ele vai se encontrar aí, junto com países como Uruguai, Argentina e Chile. Se a gente vai em direção à América do Norte, a gente encontra os países como o México, Cuba,
Lá na África, a África saariana, onde a gente vai encontrar o Egito, por exemplo, no Oriente Médio e boa parte da Europa e também ali a Rússia. E sem informação, a gente tem essa relação com os países mais desenvolvidos, onde a gente vai encontrar aí a Europa, alguma parte da África e os países industrializados, que são os países potência, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, tá? E os países nórdicos da região da Europa e a Oceania. Então, diante desses dados, a gente pode ver que existe uma relação bem extrema da fome. Eu deixei já para falar por último, para vocês perceberem aí que essas partes em vermelho, ela é uma posição extremamente alarmante. Então vocês vão ver que o continente africano é o único que traz com maior expressão essa parte alarmante. E daí a gente vai perceber que mesmo sendo um espaço onde vai ter uma gama de matéria-prima, né, uma gama de relação com a agricultura, principalmente na África subsaariana, mas é um espaço onde vai se obter mais fome dentro do nosso planeta. Trazendo aí dentro dessas questões, eu trouxe também algumas imposições, né, relacionadas ao que foi que aconteceu. A gente sabe que essas desigualdades ela vai estar ligada à distribuição tanto de renda quanto de pessoas. Então, são determinados temas que vão estar englobados, são determinados temas que vão estar impostos aí na nossa vida. Então, no século XX, ele vai ocorrer inúmeras mudanças em nossa sociedade. Elas vão ser responsáveis por alterar o cenário nacional e internacional quanto ao seu caráter social, político-ideológico, econômico, cultural, institucional e principalmente tecnológico. Esses processos resultaram na modernização agrícola e também desencadearam a Revolução Verde através da implantação de novas técnicas agrícolas que foram concebidas nos Estados Unidos e aí dataram no final do século na década de 1940. Então, o que danado é essa Revolução Verde? A Revolução Verde foi várias técnicas que entraram dentro do campo, modernizaram esse campo. Então, a inserção de máquinas, a inserção de novas culturas, a biotecnologia com os transgênicos, todos esses efeitos eles trouxeram aí um quê de mudança dentro do campo, de uma maior produção e uma maior produtividade. E daí a gente vai perceber que com essa Revolução Verde chegando, a gente tem um pensamento de as coisas elas vão melhorar, a gente vai conseguir sanar com a fome do mundo. Houve uma maior produção? Houve. A produtividade foi grande? Foi. Mas a fome, ela ainda existe no nosso país e no mundo ou não? Existe sim. Por quê? Pela falta dessa distribuição, pela má distribuição de alimentos que a gente tem dentro de todo o espaço mundial. Então essa expressão Revolução Verde, ela foi criada por William Gowan. Então, em uma conferência lá em Washington, em 1966, ele vai defender aí a mudança da forma da produção, que vai alegar que a Revolução Verde ela seria o caminho via tecnologia para aumentar a produção agrícola, que vai evitar o sofrimento dessa população. Então, dentro dessa composição, eu trago para vocês um conceito do agronegócio, que é justamente aquela agricultura que está propensa a buscar a maior produção. O problema que a gente tem dentro desse tipo de agricultura, né, o agronegócio, é que ela é voltada para o mercado externo. O que não presta, vamos dizer assim, entre aspas, né, a pior parte, né, da parcela dos alimentos, ela fica para dentro do nosso país. Esse é o caso do Brasil. Então a gente vai ter ali dentro do agronegócio, em parte central, a agropecuária, tá? Então, dentro dessa agropecuária a gente vai ter dois viés. Primeiro, processamento e distribuição. Ela vai ser distribuída para a indústria, que pode ser também trabalhada as agroindústrias já dentro desse próprio campo. Então a gente tem um espaço onde se vai plantar, onde se vai colher, mas a indústria ela já vai estar ali para modificar todas essas matérias-primas. E a gente vai ter a distribuição e os serviços, tá? Então, onde a gente vai pegar esses alimentos já industrializados e daí a gente vai fazer uma levada, né, desses alimentos diretamente para o próprio comércio. E daí a gente vai ter essa distribuição desses serviços, desses alimentos.
O outro viés que a gente pode colocar são os fornecedores. Então a gente vai ter insumos e máquinas e implementos. Esses insumos eles estão geralmente ligados ao agrotóxico. Então é um espaço onde a gente vai perceber que é muito utilizado o agrotóxico. E o agrotóxico ele vai trazer malefícios para a nossa vida. Não é algo que vai ser de hoje para amanhã, porém, com o passar do tempo, né, gradualmente, pode aparecer diversas doenças relacionadas aí a esse veneno que vai estar dentro da composição desses alimentos por conta desses insumos. Então vai ser herbicidas, pesticidas, alguns insumos para melhorar o pH do solo. Então tudo isso vai afetar na nossa alimentação posteriormente. As máquinas, né, é justamente essa inserção desse maquinário. E daí como problema a gente vai ter um desemprego estrutural, né, que é muitas pessoas perdendo emprego por conta dessa maquinaria. E daí aparece dentro desse agronegócio, dentro dessas transformações, dentro desses insumos, os transgênicos. E os transgênicos ele vem para tentar sanar a fome, mas daí existem várias pesquisas em relação se esse transgênico ele vai ser benéfico ou maléfico para a vida dos seres vivos, né? Então a gente vai perceber que existe uma carga de veneno também muito grande dentro da aparição dessas novas formas de alimentação. E daí existe uma problemática em relação às sementes crioulas. O que danado seriam sementes crioulas? São aquelas sementes originárias, aquelas sementes orgânicas, né, que vão perdendo espaço justamente porque os transgênicos ele acaba estando em várias situações. Então existem alguns argumentos que são favoráveis para os transgênicos e também existem argumentos que não são favoráveis. Então vamos ver alguns aqui que são favoráveis a esses alimentos transgênicos. Então, o primeiro ponto a gente pode colocar o seguinte: eles podem aumentar a produção de alimentos fornecendo fontes nutricionais mais baratas à população mundial. Primeiro ponto. Segundo, tem potencial de acabar com os problemas relativos à desnutrição. O terceiro ponto, produção pode ser mais econômica, já que podem ser desenvolvidos organismos mais resistentes e duráveis. Há um exemplo disso, a gente vai ter a produção no Vale de São Francisco, aqui em Pernambuco, onde a gente vai encontrar frutas como uva, que são plantadas no semiárido, né? Geralmente uva, ele é um tipo de semente que ele vai estar num clima mais proveniente para o temperado. Então no semiárido a gente vai encontrar. Essa é a questão da própria resistência dessas plantas em locais que são mais quentes, por exemplo. Plantações de vegetais transgênicos eles podem requerer menor quantidade de agrodefensivos, água e máquinas agrícolas. Por que são menores os defensivos? Porque dentro da sua composição ela já vem com esses defensivos. A criação do organismo capaz aí de produzir substâncias úteis para a saúde humana, como vitaminas, anticorpos e remédios. Organismo com tolerância e pressões bióticas e abióticas. E a possibilidade do uso de terras improdutivas com os altos teor de sal em poucos nutrientes. Tá? Então esses são os argumentos que são favoráveis aos transgênicos. Então vamos ver agora os argumentos que são contrários a esses transgênicos. A gente também tem características, né, distintas. Então primeiro, a produção desses produtos transgênicos ele não resolveria a fome no mundo, uma vez que a fome é um problema de ordem socioeconômica, política e desperdício de alimentos. A gente vê a desigualdade, né, dentro dessa distribuição e o maior desperdício desses alimentos. Então, mesmo com os transgênicos tendo uma grande produção, ele não vai resolver esse problema da fome no mundo. Segundo ponto, a produtividade e o lucro ficam abaixo das expectativas. Então, questão de lucratividade, então já entra um problema econômico e político aí dentro dessa causa. O terceiro ponto, a gente vai ver aí os produtores de alimentos transgênicos que ficam reféns de fornecedores de sementes. Porque você vê aquela uvinha sem caroço, como é que você vai plantar? Você precisa comprar, né? Aqui a gente tem a questão da Embrapa, né? A Embrapa ela vende muitos dessas sementes, que eles desenvolvem essas sementes transgênicas. O agricultor ele precisa comprar novas sementes, já que elas são estéreis, ou seja, ela não tem fertilidade. Outro ponto, os transgênicos eles podem se espalhar e acabar com a biodiversidade.
pois o cruzamento com outras plantas ela poderia transferir genes resistentes a herbicidas, assim superpestes surgirão. Tá? Então a gente vai ter um problema grande aí, não é uma questão mais geográfica, é uma questão biológica. Né? Então a gente vai ver que vai existir aí superpestes surgindo através dessa composição de alimento. Os países que adotam a produção dos transgênicos, eles podem perder mercados consumidores importantes, como o europeu, que é bastante exigente. Né? A gente vai ter o Brasil, por exemplo, com grande relação com a Europa, com os Estados Unidos, em relação a essa exportação de alimentos. E o último ponto que vai ser preciso aí é que esses produtos sejam identificados, rotulados. Então a gente tem problemas com esses rótulos também. Tá? Então esses são os argumentos contrários aos transgênicos. Então vamos seguir. A gente tem alguns pontos a ser colocados hoje em relação ao que está acontecendo dentro da questão biológica, da questão artificial. Tá? O primeiro ponto, com as técnicas modernas de produção de alimentos, biotecnologia principalmente, pode-se até dispensar o campo, isto é, o espaço agrícola. Pode-se cultivar certas espécies de condições artificiais sem solo e criar certos animais ou peixes em condições artificiais, sem grandes espaços disponíveis. A exemplo disso daí eu posso trazer para vocês a hidroponia, né, onde se instala uma área, né, e os vegetais eles são produzidos sem precisar de nenhum tipo de solo, mas o nível de veneno que está ali dentro ele acaba aí trazendo malefícios para a nossa vida. Outro ponto que a gente pode ver é que vai existir algumas sociedades que são hoje totalmente urbanas, né, com 100% da população vivendo nas cidades. Então a gente vai ver que o campo ele está deixado de lado. Então, como exemplo, eu posso trazer para vocês Singapura na Ásia, Hong Kong, China, as Ilhas Caimã no Caribe e também o Vaticano, né, que são espaços que não vão existir aí regiões mais ruralizadas. A gente vai encontrar 100% das áreas urbanas nesses países. Aqui no Brasil eu trouxe para vocês a produção agrícola e a gente vai trazer um contraponto entre esses gêneros, tá? Primeiro, gêneros agrícolas para as culturas alimentares. Então, daí a gente vai ter uma agropecuária tradicional com um pequeno produtor. Então, dentro dessa questão, a gente vai encontrar um espaço muito pequeno, tá? Então, a gente sabe que a agricultura familiar ele é um espaço onde ele vai trazer realmente a alimentação das pessoas, mas a gente vai entender o seguinte, que dentro desse processo a gente vai ter um espaço agrário com muitas terras nas mãos de poucos. Então, a grande parte dessas terras brasileiras elas estão concentradas dentro do agronegócio, que é justamente os gêneros agrícolas para exportação e indústria. Ele vai gerar divisas, né, renda para o país. Então, o que é que vai acontecer também? A agropecuária ela vai ser moderna, a gente vai ter a presença do latifundiário, grandes propriedades de terra, a plantation que vem desde o período colonial até os dias atuais. Você pega Pernambuco e você vai ver que essa região ela é dotada de latifúndio. Cana-de-açúcar. Então você sai de Recife em direção a Alagoas, você vai encontrar na região da zona da Mata Sul uma área vasta com cana-de-açúcar. Se você sai de Recife em direção a Paraíba, você vai ver que a Mata Norte ela também vai estar ali toda coberta por cana-de-açúcar. Então é algo que veio lá de trás, né, desde o período colonial e que vem se estendendo até hoje. E por último a gente tem dentro dessa questão a concentração fundiária e de renda. Então grandes propriedades na mão de pouco e a gente não tem essa renda sendo distribuída para quem mais precisa, né? Então ela fica concentrada também na mão dessa galera que tem um poder aquisitivo maior. Questão aqui relacionada a São Paulo, né? Vamos trabalhar ainda Brasil. Então o número de pessoas sem alimento, né, suficientes, ele atingiu 820 milhões em 2018, ante 811 milhões no ano anterior. Então a gente vai trazer algumas questões relacionadas ao mundo também, tá? Então a gente vê o seguinte, ele é o terceiro aumento aí seguido de populações com fome. Segundo o relatório da ONU, tá? E a FAO, que é justamente um espaço que trabalha com a questão da agricultura, ele foi divulgado aí na segunda-feira 15, e daí a gente vai ter, isso aí é do ano de 2015 também, tá gente? O número representa que
uma em cada 9 pessoas no mundo ele passa fome. São 513,9 milhões na Ásia, 256,1 milhões na África e 42,5 milhões na América Latina e também no Caribe. E daí a gente vai ver uma imagem, né, de uma criança. Então, além das centenas de milhões de pessoas com fome, o relatório mostra o maior número de crianças com atraso no crescimento e no peso, que é menor que o normal. Então a gente vai ver aí a imagem dessa criança que está sendo relacionada diretamente com a questão da fome, com a questão nutricional, tá? Então quando se fala de fome não é só aquela que a gente dá momentaneamente, não, que a gente vai chamar de fome endêmica, mas também a fome epidêmica, que é aquela carência de vitaminas que o próprio Josué de Castro ele já vinha trazendo para a gente nos anos anteriores. A fome no Brasil, então a gente vai ver que também diante desse relatório da FAO, né, onde vai ter elevados e persistentes níveis de desigualdade, enquanto rendimentos e acesso de serviços básicos, houve a redução desse problema entre 99 e 2014, com o crescimento da economia e a melhora aí dos indicadores como o índice de Gini. Os organismos das Nações Unidas, ele destaca aí ainda 26,5 milhões de brasileiros abandonaram a fome entre 2004 e 2014, período aí que coincide com os governos de Lula e Dilma dentro do nosso país. E daí eu trago uma questão relacionada à Revolução Verde, tá? Essa Revolução Verde, quando ela está dentro do nosso país, ela cria uma dinâmica na produção, né, que concentra aí principalmente na região Centro-Sul, que é justamente um espaço onde a gente vai ver uma maior produtividade, né, e esses produtos a gente vai ver um crescimento muito grande, porém a gente vai ter alguns espaços que eles vão acabar nos dividindo, que é justamente relacionados à composição do trabalho, né, por conta da saída em massa das pessoas, né, esse desemprego estrutural, e a gente vai ver também uma dinâmica onde existe uma fome, mesmo tendo uma produção muito grande, por conta da questão da desigualdade. Aqui a gente tem uma imagem onde você vai ver, né, que existe essa maquinaria, e essa maquinaria ela vai ser implantada dentro do campo, tirando aí o emprego de várias pessoas, mas produzindo muito além do que já havia sido colocado antigamente, certo? E aí eu trouxe a imagem para trabalhar para vocês, né, a imagem lá do Amarildo, que ele diz o seguinte: por que o senhor desconfia que a sua mulher está tentando matá-lo? Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar, e de sobremesa, morango e uva. Então, quando o senhor, né, ele traz que a sua esposa trouxe esses vegetais e essas frutas para a alimentação, ele está relacionando com a questão do aumento do agrotóxico. Ele traz essa relação justamente de que parece ser saudável, mas o tipo de plantação, os insumos químicos que está dentro da produção, ele faz com que haja um envenenamento desses alimentos, e só lavar não vai adiantar tirar esse veneno. Então a gente percebe que as pessoas elas vão acabar se contaminando. Então existem hoje algumas empresas que trabalham com a implantação desse agrotóxico, mas ela também trabalha com questões farmacêuticas. Então o que é que vai acontecer? Ela te envenena hoje para amanhã ela te vender a cura. Então existe essa grande preocupação. Outra chargezinha que eu trouxe para vocês é justamente a diferenciação do iPhone e do iPhone, né? Então a gente vai ver que existe uma desigualdade muito grande dentro do nosso planeta. Então nessa imagem você vai ver, meu iPhone está tocando. Olha aí, então a bolsa lá do menino está tocando, o celular está tocando, ele está com roupa descolada, né? Tudo tranquilinho. Já em contrapartida, o meu iPhone está tocando. Por quê? Não se tem dinheiro para comprar comida. E daí a gente vê essa disparidade que vai existir dentro do nosso planeta. Beleza? Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido da nossa aula. E daí a gente se encontra mais vezes lá para frente, tá? Beijão para vocês e até a próxima.